esse clássico vovô que de vovô não teve nada, né? Clássico Juventude, porque foi um clássico bastante Juvenil? movimentado. Não, juvenil não. O juvenil já tem já aquele sentido pejorativo, né? E tal. Vovô com Tadalafila, podemos dizer assim, né? Vovô com Tadalafila. E aí, cara, jogaço 2-0, como você disse, Botafogo retomando, né? Não tem jeito. O caminho das Sim. vitórias, né? E tal. E, pô, cara, retomando jogadores que não entravam bem há um tempo, né? Tipo, Júnior Santos, que é um jogador que estava sendo reserva, muitas das vezes não entrando em campo, começou como titular, assim como era com o Luiz Castro e assim também como era com o Cláudio Caçapa, e aí fez a partida perfeita, né? Muitos botafoguenses falando que é o bagre favorito deles, né? É o O Júnior jacaré, né? Santos. Porque, pô, mano, que partida fez ele e tal. Sendo muito vertical, caindo muito pelo meio e tal. Aquele passe do Tietê pra ele no primeiro gol. Pô, passe absurdo, ultrapassagem absurda também. E é basicamente isso, tropa. O que vocês têm a falar sobre o clássico? O que vocês acharam? Cara, Já que não é um clássico, por mais que o Fluminense esteja com foco total na Libertadores, é um time que tá brigando ali pela vaga direta na com Libertadores no certeza. Brasileiro, né? Sim. Um time que foi com o elenco principal, né? Não foi com um time reserva, né? Foi na formação até mais ofensiva do Fluminense. É. E o Botafogo retomando o caminho das vitórias após uma sequência horrível com o Bruno Lage, mas parece que deu aquela levantada de astral após a saída dele e o técnico interino, seu Lúcio Flávio, que já conhece o elenco todo. Então é basicamente isso, né? Fala comigo, Arthur. Cara, então, eu gostei muito desse Botafogo, tá? Eu gostei muito porque foi o Botafogo que a gente estava acostumado a ver no primeiro turno, especialmente, né? Um time muito mais vertical e muito mais agressivo nessa partida. Antes, e aí acho interessante a gente falar isso em relação à saída do Bruno Lage, tá? Porque é o seguinte, depois que o Bruno Lage saiu, o Vini fala muito bem isso. Parece que o time se reencontrou. Mas mais do que parecer, parece que o time quer se reencontrar. Porque antes, o Botafogo do Bruno Lage não sabia o que queria. Era escalação sem sentido, era atuação desinteressada, era jogador que não tinha muito entendimento em campo. Hoje não. Eu acho que é cedo demais pra gente falar e avaliar o trabalho do Lúcio Flávio por um jogo, óbvio. Mas ele já dá sinais de que o trabalho vai flertar com o estilo do Botafogo do Luiz Castro. Que foi o estilo que impactou muito o Brasil no primeiro semestre. E aí, é até interessante ver o equilíbrio no estilo de jogo do Botafogo, porque o time conta com uma linha de defesa um pouco mais baixa sem a bola, mas que é muito veloz e muito intensa quando recupera a posse. Então é um time que consegue ter um bloco médio, mas sem deixar muito o adversário confortável, sempre acelerando e pressionando muito o jogo. Então, cara, muito interessante o Botafogo. Confesso que vocês sabem aqui, todo mundo sabe, eu sou flamenguista, mas eu fiquei animado quando o Botafogo venceu esse jogo, porque, cara, é um time que tá jogando bem e que a gente deseja que volte à melhor fase, né? Porque esse momento com o Bruno Lage foi péssimo pro time, péssimo até pra autoestima de jogadores, que a gente tava vendo jogadores como Eduardo, Chiquinho Soares, todos eles que não vinham apresentando o melhor futebol. E é interessante ver jogadores como o Júnior Santos, por exemplo, que o Vini falou muito bem aqui, que não vinha sendo tão utilizado, voltando com esse momento, voltando a ser importante, Chiquinho Soares decidindo mais uma vez. Então, cara, baita partida do Botafogo, que eu vou trazer um número aqui muito interessante, tá? Eu vi no GE hoje. Botafogo que tá com 81% de chance de título. 81%. Quase impossível tirar o título do Botafogo nesse momento da temporada. Ainda mais se continuar atuando desse jeito, tá? Perfeito, perfeito. E uma vitória com V maiúsculo pro Botafogo retomar o bom caminho, né? No Brasileirão, até porque, cara, os adversários diretos perderam, né? Palmeiras perdeu, Red Bull perdeu, então o Botafogo começa a abrir novamente uma gordurinha boa ali. Eu acho que teve que acabou, como que perdendo um pouco o rumo no momento certo, né? Assim como foi o Fluminense, né? Acho que acabou oscilando no momento certo e também agiu muito rápido, né? A diretoria do Botafogo, ao entender que não dava mais com o Bruno Lage, perdeu totalmente o elenco e aí acertou não só em ter tirado o Bruno Lage, mas também por ter mantido o Lúcio Flávio, que é um cara que tem o elenco nas mãos, né? O técnico interino, às vezes tem times que não tem, como por exemplo o Flamengo. O Flamengo não tem um técnico interino. Isso é esse cara que às vezes pode fazer a diferença, porque ele acompanhou
o Botafogo do Luiz Castro, que é um Botafogo que começou mal um ano, e aí teve aquela crescente. Ele acompanhou o Botafogo do Caçapa, que foi mil maravilhas, 4 jogos, 8 gols marcados e nenhum sofrido, e acompanhou o Bruno Lage, que teve esse futebol decadente, né, e tal, tirou toda a confiança dos jogadores. Então, tipo, ele teve 3 Botafogos no ano, acompanhando de perto, dia a dia, com os técnicos, com os jogadores, a reação dos jogadores. Então, tipo, eu acho que por mais que seja um técnico inexperiente, né, por mais que tenha sido um jogador experiente demais, né, vencedor na sua carreira, não é um técnico que tenha muitas experiências, mas é um cara que tem vivência dentro do Botafogo. Perfeito. Sabe o que é vestir a camisa do Botafogo. Entende qual é a função de um técnico hoje em dia no Botafogo. Então acho que ele vestiu a camisa por completo. Os jogadores abraçaram a ideia do Lúcio Flávio assumir o time pelo menos até o final do ano. Eu acho que é uma novela que vai terminar com um final feliz, até porque a gente viu o Botafogo jogando de outra maneira, com outro tipo de motivação. Júnior Santos jogou muito bem, foi o destaque da partida na nossa opinião. Tietê voltou a jogar como segundo volante e achou, passes absurdos, inclusive assistência, rodando bola, a bola chegava, virava o jogo pro Marçal, voltava pra tocando bola demais. O Botafogo voltou a jogar muito bem nos contra-ataques também e tá recuperando jogadores. O que o Lúcio Flávio fez, Vini? O Lúcio Flávio levou os jogadores pra ver o Manchester City jogar, pra ver o Liverpool jogar de uma maneira reativa no contra-ataque? Não, cara. Ele simplesmente fez o básico. O arroz com feijão. Foi o que o Marçal disse na coletiva. O clima tá mais leve, ele falou que o clima tava mais leve, e o que foi feito? O arroz com feijão, o básico. O que vinha certo o que vinha certo anteriormente com o Botafogo dominante, entendeu? Então é basicamente isso, cara. Que vitória com V maiúsculo do Botafogo. Grande vitória, e o Lucão não foi, né? Então aí o Fluminense acabou perdendo esse jogo. O André, nosso outro ouvinte aí, também tá lá no grupo, teve resenha lá no grupo, zoação aí. Ele mandou áudio provocando, quem tá no grupo lá acompanhou isso ao vivo lá na hora, irmão.